hoje eu queria encerrar. Eu creio que hoje eu quero conseguir encerrar esse tema, né, sobre formação de equipe, e nós já conversamos sobre tantas coisas, né, a importância do líder, ele ter constância e perseverança, não somente na sua vida, mas também estimulando os seus liderados a continuarem perseverando. Eu já tenho compartilhado aqui que, por algumas vezes, eu já pensei em desistir da minha caminhada de liderança, porque tem seus desafios. Tá? E eu falo isso com muita sinceridade no coração, porque eu acredito que nós ensinamos mais a igreja, sendo realistas e trazendo a nossa humanidade, do que a gente simplesmente querer transmitir uma performance que, na realidade, não é sincera. Não é? Então, nós temos nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, e isso é super normal. O que não é normal é a gente se permitir cair por conta desses momentos. A gente tem que se fortalecer no Senhor. E eu estava até brincando com a Rose, amor, eu passei uma semana doente, e você estava de boa, de cima, assim, e agora você ficou adoecida, e eu é que estou de boa, né? Então, a gente vai ajudando uns aos outros. E eu, conversando com alguns liderados também dessa igreja, eu dizendo, cara, a gente está aí para se ajudar. No dia que você estiver de baixa, eu quero estar de alta. No dia que eu estiver de baixa, eu quero que você esteja de alta, para a gente continuar essa missão. E a gente vai se ajudando. Então, na formação de equipe, isso faz parte. A gente vai se ajudando. Amém? Mas a gente tem que ter constância, a gente tem que ter perseverança. E aí, a gente viu como a gente vai escolher os membros da nossa equipe. E nós aprendemos com Jesus que nós precisamos buscar a Deus. Outra coisa que nós conversamos é que nós precisamos estar observando as pessoas que são disponíveis, pessoas que são ensináveis, pessoas que têm um coração humilde para aprender, pessoas que conseguem extrair o melhor das pessoas, por mais complicadas que elas sejam, né? A gente aprendeu também que, para a gente formar uma equipe, a gente precisa de bons conselhos, conselhos dos nossos líderes, né? E Provérbios fala sobre isso. Não havendo bons conselhos, sábios conselhos, o povo cai. E um sinal de orgulho da liderança é exatamente ela não buscar conselho com os seus líderes. Isso é muito perigoso. Claro que você tem sua maturidade, você tem sua experiência, você tem a sua autoridade. Nós conversamos um pouco sobre isso, que a autoridade, às vezes, ela está aí através de um título, através de uma formação, mas existe também a autoridade que decorre da sua experiência. Eu posso até ser o pastor dessa igreja, mas, no que diz respeito a determinados aspectos da dinâmica da igreja, tem pessoas que eu tenho o privilégio de pastorear que têm muito mais autoridade do que eu. Muito mais autoridade do que eu. Entende? Porque é alguém que tem muito mais experiências de vida e bagagem naquele determinado assunto. Não é? Eu ouvi sobre isso, uma ilustração. Eu confesso que eu não lembro assim as patentes, mas estava tendo um grande seminário, uma grande conferência, e tinha um dos chefões lá do exército, enfim, e esse cara tinha uma patente, uma das maiores patentes lá do exército. E a plateia dando muita atenção para tudo que aquele homem lá falava, um cara revestido de muita autoridade. E aí, de repente, entra um soldado e a plateia aplaudiu esse soldado com muito mais intensidade e vigor do que aquele comandante. E você sabe que na hierarquia o soldado está abaixo. Mas foi visível e perceptível à plateia, a reação da plateia, quando aquele soldado subiu. Um cara de quase 100 anos.
que tinha sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, a um evento desses aí, e a plateia sabia que aquele cara, ele tinha muita autoridade pela sua experiência, entendeu? Então, às vezes, queridos, nós precisamos buscar os conselhos. Não é porque eu sou o pastor dessa igreja que eu não posso aprender com um membro dessa igreja. Amém, queridos? Então, busque conselhos, tá? E aí, hoje eu queria conversar rapidamente sobre os 4 P's do discipulado. Eu nunca trouxe isso para vocês, mas não nesse formato. Eu tenho aprendido com o nosso pastor Eibe. O pastor Eibe, ele é mestre em nos compartilhar a mesma coisa com uma maestria diferenciada toda vez que ele prega. Então, a visão da nossa igreja, essa visão do MDA, ela não muda. É o modelo de discipulado apostólico. Mas sempre que eu posso ouvir o pastor Eibe, eu ouço com muita sede, com muita atenção, porque ele tem, assim, um dom, uma característica de compartilhar a mesma coisa com uma graça diferenciada, não é? E eu tenho aprendido com ele que nós precisamos repetir as mesmas coisas, mas de uma forma diferente, muitas vezes. E esses 4 P's do discipulado é basicamente isso, algo que a gente conversa repetidas vezes ao longo de tantos anos, mas com uma forma um pouco diferente. Então, o primeiro P que eu quero compartilhar com vocês do discipulado é o P de prático. Prático. O discipulado, ele tem que ser algo prático. Às vezes as pessoas ficam com medo de discipular, achando que é um mistério. Rapaz, esse negócio de discipulado eu tenho medo, porque deve ser algo assim muito... não que não seja sério, é realmente algo muito sério, mas não é algo que você não dê conta. Se você for um cristão sincero, que busca verdadeiramente a Deus, você tem total condições de cuidar de outras pessoas, de servir outras pessoas, ensinando sobre as boas novas, ensinando essas pessoas a superarem desafios e dificuldades da sua vida que você já superou, que você já aprendeu com alguém. Vocês estão me entendendo? Então, nós sempre vamos ter alguém que a gente pode ajudar. Da mesma forma, sempre vai haver pessoas que podem nos ajudar. Então, o discipulado, ele é prático, ele é simples, como o evangelho é simples. A gente não precisa ficar enfeitando o evangelho, ornamentando o evangelho. Não precisamos fazer isso. O evangelho é simples. Amém? Então, no tempo do discipulado, nós precisamos lidar com assuntos que são necessários. A vida devocional da pessoa, o relacionamento da pessoa com o seu cônjuge, se for casado, com seus filhos, se forem pai ou mãe, dos filhos em relação aos seus pais, trazendo os ensinos da palavra, são assuntos simples. E que às vezes a gente está tão envolvido na dinâmica diária da nossa vida, que a gente fica insensível. A gente fica insensível para aquelas situações. Só para você ter uma noção, uma vez chegou um irmão lá na minha casa, desesperado, querendo se matar até. Falou até em suicídio, porque ele tinha uma dívida e não estava conseguindo pagar essa dívida. E eu comecei a conversar com esse irmão, mas como que isso aconteceu e tal? E ele foi compartilhando a situação, as escolhas que ele fez, andou vacilante no mundo, e lá no mundo acabou contraindo muitas dívidas, tomando decisões assim, totalmente fora, né, do padrão que ele deveria tomar. O fato é que esse irmão estava com uma dívida de 14 mil reais. E ele, desesperado, sem saber o que fazer, eu disse: querido, deixa eu te perguntar, o que é que você tem hoje? Você tem galinha, porco, você tem bicicleta, o que é que você tem? Para a gente poder pensar em alguma coisa. Aí ele disse: pastor, eu tenho esse carrinho
tem uma moto. Me diga uma coisa, esse carro está quitado? Ele disse, tá, pastor. E a moto está quitada? Tá. Somando o carro e a moto, dava mais do que o dobro da dívida dele. Você tem noção do que é isso? Aí eu disse, irmão, vamos fazer o seguinte, por que você não vende a moto, ou vende esse carro, e paga a sua dívida, e acaba com esse negócio de querer se matar por causa de 14 mil reais, meu irmão querido, pelo amor de Deus. Ele estava tão envolvido emocionalmente com aquela situação, que ele não conseguiu nem pensar nessa possibilidade. Você tem noção do que é isso? Eu só não falo o nome desse irmão, hoje ele está muito bem, graças a Deus. Eu só não falo o nome dele aqui porque eu não tenho autorização para falar. Mas é um irmão da nossa igreja. Então, nós precisamos ajudar uns aos outros. De forma simples, de forma prática. Amém? Outro P do discipulado é de profundo. Profundo no sentido de você trabalhar os fundamentos. Às vezes, no contexto de discipulado, você conversa sobre política, sobre novela, você conversa sobre um filme legal, você conversa sobre o seu negócio, os seus sonhos que você está querendo com o seu negócio, mas você não conversa sobre os fundamentos. Coisas simples. Falta revelações básicas. Hoje eu estava na academia, cheguei para um irmão lá, faz tempo que eu quero ganhar esse irmão para Jesus, eu cheguei para ele e disse, ô fulano, alguém já disse que te ama hoje? Aí ele disse, a minha esposa, pastor. Aí pois eu vim aqui para dizer que eu te amo. Sabe por que eu te amo? Porque quem tem revelação do quanto foi amado, transborda esse amor para as outras pessoas. Então eu estou aqui para dizer que eu te amo, tu é muito importante para mim. O que é que tem a ver isso com fundamentos? Revelação básica. O quanto que o seu discípulo foi amado, ele tem essa revelação? Você tem noção do que Cristo fez por você na cruz do Calvário? Você tem noção do ato de generosidade de Deus de entregar o seu Filho unigênito? São coisas simples. Mas a gente está tão maravilhado com tantos problemas que a gente acaba negligenciando no básico. Por isso que o curso da nova criatura, por isso que os valores da igreja se congrega. Você sabe quais são os valores? Você já teve a curiosidade de conhecer e saber os valores da igreja? Você congrega? Se eu perguntar para você, quais são os valores da igreja que você congrega? Você sabe dizer pelo menos um? Coisas simples. Ah, eu não vou fazer a estação DNA não, porque eu já fiz. O que adiantou? Ficou alguma coisa? Ai, pastor, eu não vou fazer o Expresso 1, porque eu já fiz o Expresso 1. Meu irmão, faz quanto tempo que tu fez o Expresso 1? As coisas básicas precisam ser relembradas, para não serem esquecidas. Às vezes a gente passa grandes problemas na vida da gente, porque a gente esquece coisas básicas. Por exemplo, a fidelidade no casamento. Isso é básico na nossa decisão de estar juntos. Mas a gente esquece. A gente esquece. E no discipulado, é nossa responsabilidade enquanto discipulador. Ei, irmão, tu lembra daquele compromisso que tu assumiu? Pois é, ele é atual. Foi até que a morte os separe. Ei, irmão, tu lembra que era na alegria e na tristeza? Na saúde e na doença? Pois é, tua esposa está doente. Aí tu vai procurar a mulher fora de casa porque ela de repente está no momento de vulnerabilidade física. E o amor sacrificial é básico. Nós precisamos lembrar isso. É ou não é profundo? É profundo. Ele é prático, mas também é profundo. E quer ver outro? Outro P? Permanente. Permanente. Ai, pastor, eu já tenho 15 anos na fé, eu não preciso de discipulado, não. Mentira do cão. Mentira de Satanás.
Talvez é agora que você precisa mesmo. Porque está acomodado. Eu me lembro quando eu fazia Fortaleza e Itapipoca, 1 ou 2 vezes por semana, por anos. Se eu fechasse os olhos, eu sabia desenhar cada curva da estrada. E como eu conhecia a estrada, eu rodava a 160, 180 km por hora. Ou seja, me arriscava muito mais do que alguém que não conhecia aquela estrada. Porque quem não conhece vai devagarzinho, sim ou não? Sim. Então, quando a gente tem essa mentalidade de que já está há tantos anos na igreja, que não precisa de certas coisas, não precisa... Aí, meu irmão, é que a rasteira é grande mesmo. Porque você tropeça... a gente não tropeça em serras. Você já viu alguém levando uma topada nessa serra aqui? A gente tropeça em pedras pequenas. São coisas simples que derrubam a gente, sabia? É na simplicidade dos problemas que a gente perece. Lembra da última confusão que tu teve com a tua esposa ou com o teu marido? Faz uma retrospectiva aí, para tu ver o tamanho da besteira que era. Só que estava saturado, estava cansado. Último P, de poucos. Alguém sabe o que é que significa esse poucos? Você dá conta de discipular 50 pessoas? Você pode até dizer que tem 50 discípulos, mas você não dá conta de cuidar bem deles. Poucos. Uma das principais dificuldades, né, que nós, como líderes, enfrentamos é garantir esse poucos. Porque as pessoas, elas nos procuram. E quando elas nos procuram, se você tem o Espírito Santo mesmo, você vai ter compaixão. Você vai querer cuidar. E você tem que ser macho, ou uma mulher de sangue no olho, para dizer, olha, querido, eu quero muito que você cresça e rompa, mas eu não vou ter condições de te acolher como você merece. Por que eu digo que tem que ser muito macho? Porque às vezes o nosso ego se inflama. Poxa, já pensou? Gabriel me procurou para discipular. O cara é um engenheiro conhecido, renomado lá em Tururu. Que privilégio que eu vou ter de discipular esse cara, mas eu já tenho 5 discípulos, 4 discípulos. Eu não vou dar conta, mas eu vou perder essa oportunidade. Já pensou ser discipulador do Gabriel? Que privilégio. Aí a gente fica paludo. Aí quando menos espera, vem o Janielson. Aí o Janielson, antes, cara, eu estava querendo ser discipulado, eu tenho orado a Deus, e a pessoa que vem nas minhas orações é você pode me discipular. Eu, caraca, meu irmão, ontem foi o Gabriel, hoje o Janielson. Aí eu começo a me sentir. Né? Por isso que tem que ser homem, para dizer não na hora certa, na hora devida. Então, poucos. Jesus, ele teve momentos com as multidões, mas ele teve muito mais momentos com os seus poucos discípulos. Amém? Então é isso. Os 4 P são de prático, diga prático, profundo, permanente e poucos. Poucos. Essa profundidade existe sem entrar em detalhes da vida da pessoa. Tá? Então vamos lá. Hoje eu quero conversar também sobre o perigo da gente não ser transparente. Você formar uma equipe sem transparência com os seus liderados, você está atirando no seu próprio pé. Vocês não têm noção tanto de mensagens que eu recebo quando eu estou em um momento de vulnerabilidade. É o irmão dizendo, pastor, olha, você está passando por isso, eu estou aqui, o que você precisar. Eu posso falar o que eu vivi ontem, posso? Para vocês terem uma ideia, eu estava ruim, eu e Rose, a gente passou uns dias muito ruins dessa virose. Só para vocês verem como é maravilhoso. Se eu não tivesse dito,
tivesse fingido que estava tudo bem, estava me lascando sozinho. Aí, o que é que aconteceu? Ontem eu fui para o aniversário. Alguém sabe de quem era o aniversário ontem? A Raquelzinha. Parabéns, Raquelzinha. Aí tinha um frango lá no molho, eu olhei para aquele frango lá. Não gosto muito de frango não, viu, gente? Mas eu olhei para aquele frango, vi que não tinha outra coisa. Eu desejei aquele frango. Brincadeira, mas eu fiquei com vontade. Aí lá se vem a irmã Zilneide. Pastor, não coma desse frango, porque a gente fez um especial para o senhor e para a pastora Rose. Porque a gente sabe que vocês estão com esse desconforto aí e fizeram o franguinho especial. Já pensou se eu não compartilho minhas vulnerabilidades? Eu ia ter que comer o frango com caldo e só Deus sabe o que ia acontecer depois. Eu estou usando isso, um pequeno detalhe. Teve um dia, que talvez ninguém saiba. A Jéssica está aqui, tá? A Jéssica Teixeira? Lá no Kids, né? É bom que ela não fique orgulhosa. Mas olha só, teve uma vez que eu precisei fazer um exame em Fortaleza. E a Rose não podia ir comigo. E a Rose compartilhou, acho que foi com a Jéssica. Cara, o Jorge, ele deixou a empresa dele, tudo o que ele estava fazendo. E naquele estresse dele, você sabe que o Jorge feliz. O Jorge com raiva. O Jorge apressado. Ele é naquele humor dele, né? Amo demais a vida do Jorge. Pois o Jorge largou tudo, cara. E se disponibilizou aí comigo. Passou o dia todinho comigo no médico. E voltou comigo para casa nesse dia. Se eu não compartilho minhas vulnerabilidades, e eu poderia passar aqui à noite citando exemplos, sabe? Então, um grande perigo na sua liderança é você não ser transparente com os seus liderados. Abra o seu coração, não tenha medo de perder ninguém não, meu irmão. Porque é nessas horas que você sabe quem está com você e quem não está. É na hora da crise, meu irmão. É na hora da enchente que os ratos tudo pula fora do barco. É na hora do pega para capar que a gente começa a ver, né? Então, assim, muitos problemas são agravados na vida de algumas pessoas porque elas demoram a resolver os problemas. Então, aqueles problemas lá no seu casamento mesmo. Às vezes a pessoa chega e diz, rapaz, pastor, do nada, meu marido veio pedir para separar. Do nada, irmã. Pode cavar que você vai ver aí que foram tantas coisas que aconteceram. Na verdade, o cara estava no limite a relação, né? Por quê? Porque os problemas mal resolvidos ou não resolvidos se tornam gigantes com o passar do tempo. Ah, o tempo cura. Cura nada, irmão. Arranhões de relacionamento, sabe o que é que cura? Transparência, humildade. É chegar a reconhecer que falhou. Por mais que o outro tenha falhado mais do que você, é você chegar e dizer, cara, Diego, cara, tu pisou na bola comigo, meu irmão. Eu também falhei contigo. Vamos fazer o seguinte, vamos largar de mão essa besteira, me perdoe. Eu sou seu discipulador, você é meu discípulo, vamos crescer junto, vamos nos humilhar. Vocês estão entendendo aí, amém? Transparência, cara. Então, o tratamento, ele demorou a chegar, às vezes, por insegurança, por medo, por não querer realmente enfrentar um confronto. E aí a gente conversou no culto dos homens, sobre os homens passivos, que não querem assumir responsabilidades, porque querem fugir de problemas. Mas os problemas existem para ser resolvidos. É o que eu costumo dizer, meu irmão, a vida só é dura para quem é mole. Como disse Thelmo Martinelli, seja homem, resolva as coisas, seja transparente, seja sincero. Amém? Então, para haver crescimento e edificação, é necessário transparência. Outra coisa, correção. Cara, é necessário corrigir aquilo que não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Tá? Por amor,
É por amor. O pai que ama o seu filho, ele corrige o seu filho. Né? Então, eu queria trazer aqui algumas considerações. A gente sempre fala sobre a importância. Eita, que o tempo está avançado. Sobre a importância da gente desassociar a pessoa do pecado. Né? Tem até aí já virou até chavão isso, talvez. Olha, Deus, ele odeia o pecado, mas ama o pecador, não é assim? Isso é desassociar o pecado da pessoa. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O fato de você pecar não retira de você os atributos divinos que são inerentes à natureza divina que faz parte de você, uma vez que você aceitou Jesus. Amém? Então, o fato de você pecar, essa é a estratégia de Satanás. Como Satanás é um derrotado e ele não tem poder sobre as nossas vidas, ele age aonde? Na nossa mente. Trazendo engano. Então, você tem que desassociar a prática do pecado da pessoa. Da mesma forma, quando você vai corrigir o seu filho, você tem que entender que o fato dele ter pisado na bola com você não vai fazer dele alguém que você nem conhece. Ele vai continuar sendo seu filho. Só que você quer o quê? Que ele continue sendo seu filho, mas disciplinado, educado, coerente. Sim ou não? Sim. E para isso é necessário que você corrija. Mas você precisa separar o comportamento do seu filho da pessoa dele. Olha, meu amor, eu te amo, meu filho, eu te amo demais, mas o papai não concorda com isso que você fez. E por causa disso eu vou ter que lhe disciplinar, eu vou ter que lhe corrigir. Você entendeu? Mas você não vai deixar de corrigir seu filho. E aí é onde entra, né? Nós não corrigimos o que nós não gostamos. Não é esse o propósito da correção. Você vai corrigir a transgressão aos valores e princípios do reino. Vocês estão entendendo? Ai, mas eu não gosto do jeito que o fulano fala. Eu acho a voz dele muito fina. Eu vou ter que corrigi-lo. Bem, qual foi a transgressão do irmão? Você não tem que corrigir o que você não gosta. Aí o Janielson usa umas blusas assim meio coladas, uns negócios assim, eu vou ter que corrigir o Janielson. Cara, o Janielson está pecando? Ele está seduzindo? Ele está sensualizando? Não. Então, o que é que tem a ver tu gostar ou não gostar? Você não tem que corrigir a forma da pessoa se vestir, porque... Então, tenha cuidado com isso. Isso é muito importante, tá certo? Esses discipulados tóxicos, que os discipuladores são mais parecidos com dominadores, pessoas que querem mandar no seu discípulo, têm a tendência de corrigir o que eles não gostam. Ah, rapaz, tu comprou um carro vermelho, mas tu está ficando doido. Faça mais isso não. Carro vermelho não gosto não. Vocês pensam que não tem não, é? Aqui em Itapipoca não tem não, mas por aí tem, viu, gente? E é tanto problema que dá essas coisinhas, viu? Tem gente até no psicólogo por causa dessas coisas. Olha só, como é que você corrige? Com tempo e dedicação. Tempo e dedicação. Vai precisar se dedicar. Eu lembro, lá em casa, quando a gente morava em Fortaleza, tinha umas grades na porta da nossa casa. Rapaz, e a Ana Luísa gostava de subir nessas grades. E eu ficava com muito medo dela cair, né? E aí eu já tinha corrigido, já tinha disciplinado. E eu me lembro muito bem, eu e Rose deitado depois do almoço, aquele cochilinho bom. Rapaz, a Aninha, cadê a Aninha? A Aninha está muito calada. Cadê a Aninha?
E eu escutei a zoada do portão. Rapaz. Estava lá no portão. E a preguiça de me levantar para ir corrigir a Aninha. Tem uma irmãzinha lá em casa que já foi disciplinada 9 vezes num dia. Com muito amor e carinho, mas foi. E ela louva a Deus hoje pelas correções. Então tem que ter tempo e dedicação. Amém, queridos? E dá trabalho, viu? Outro, a motivação não é expressar meu descontentamento. Por isso que não faz sentido você disciplinar o seu filho com raiva. Irado. Você já viu aquele pai que bate no filho, não sabe nem onde é que vai pegar? Esse cara não tem controle. Está irado. Você tem que ter como motivação o amor pela pessoa. A vida dela ser transformada através dessa correção. Não é você disparar e derramar sobre a vida da pessoa toda a sua ira, toda a sua indignação. Não é assim que funciona. Tá? Outra, muito amor e alegria. É um momento edificante. Estamos crescendo, não tem que ser desagradável. A gente tem que administrar as nossas emoções. Porque a motivação é o ensino. Não é mostrar quem manda. Ei, eu sou seu pai. Quando você precisa dizer que é o líder, você já falhou na sua liderança. Porque o liderado, ele sabe quem é o líder dele. O seu filho sabe que você é pai dele. Você não precisa ficar repetindo isso. Se precisa ficar repetindo, é porque você está falhando em algum momento. Tá? Separe o erro da sua identidade, nós já conversamos sobre isso. Né? Não generalize, tente ser o mais específico possível. A pessoa tem 99 qualidades, basta um defeito para todas as qualidades dela caírem por terra. Não é assim? Assim que a gente vai fazendo o nosso nome, né? Você vai mostrando ao longo do tempo suas condutas, a sua moral. As pessoas olham para a sua vida, elas sabem que você é alguém confiável, né? Mas de repente você passou por uma crise financeira. Acabou não conseguindo honrar certos compromissos. Pronto. Uma situação dessa faz cair por terra tudo o que você fez de bom até ali. Então, às vezes, tem uma pessoa que está caminhando com você há muitos anos e, de repente, ela dá uma pisada na bola. Aí é como se essa pessoa, tudo que ela viveu e experimentou até ali, ficasse desacreditada. Não. Vamos corrigir e, dependendo de como vai ser, vamos voltar a fluir juntos. Amém? E aí, aqui eu queria encerrar, ainda não vou conseguir encerrar essa mensagem, cara, com o sanduíche. Alguém já ouviu falar da ilustração do sanduíche? Eu aprendi a disciplinar assim. Eu aprendi sobre disciplina com essa ilustração do sanduíche. Né? Que é o seguinte, ó, tem o pão, a carne e o pão. O que é o pão? É o amor. Então, você vai corrigir, você exorta aquela pessoa, as qualidades dela, as virtudes dela, tudo de positivo que ela tem. Bota ela para cima, você ama, estou junto com você. Apesar de qualquer coisa, você é alguém que eu confio, você é alguém que eu acredito, você é alguém com quem eu quero estar junto, você é alguém que eu quero ver feliz. Você não é assim, apesar de ter tido um comportamento assim, mas você não é assim. Eu te amo, chama para perto, né? Aí quando você ama bem muito, né? Aí você vem para a correção. Olha, você é maravilhoso, mas nessa situação específica, você falhou por isso. Então, a palavra de Deus diz isso a esse respeito. Então, assim, com muito amor e carinho, eu preciso que você reconheça o que você fez. Aí reconhece, chora e tal. Aí vem a segunda fatia do pão, que é o amor de novo.
Então você acolhe, abraça, ama, beija e show de bola. Amém? Você ganhou o irmão. É mais ou menos assim que funciona. Eu gosto de usar a ilustração dos nossos filhos lá em casa, né? Como é que a gente costuma fazer? Claro que a gente busca advertir antes. Se ele fez alguma coisa errada, que ele nunca foi ensinado sobre aquilo, claro que eu já não vou disciplinar de cara. Eu vou chamar e vou dizer, olha, meu filho, isso aqui não é legal. Isso que você fez não agrada o coração de Deus. Por isso, olha o que a Bíblia diz sobre isso aqui. Então, se você incorrer nessa prática, mais uma vez, o papai vai ter que lhe disciplinar. Está entendido? Tá, papai, perdão, entendi, tal e tal. Aí, acontece dele incorrer naquela mesma transgressão. Então, a gente chama, ama e diz, ó, lembra que a gente conversou? Você desobedeceu o papai. Você pisou na bola. E eu já tinha lhe dito que não era para ser assim. Você é um menino muito querido. Papai te ama demais. Você é um menino maravilhoso, obediente, educado. Você sempre me enche de muita alegria. Muito amor, vocês estão vendo? Às vezes, nessa hora, eu já começo a chorar. O processo de arrependimento já começa. Mas o papai te advertiu. O papai vai ter que ser fiel à disciplina. Então, o papai vai lhe disciplinar. Aí vem a correção. E aí, hoje em dia, é tão menos frequente que a gente precisa fazer isso. Mas quando a gente precisava disciplinar muito, a gente tinha uma colher de silicone que a Rose separou. E para todo canto que a gente ia, a Rose levava essa colher. Então, bastava olhar para a bolsa, que resolvia. Porque ele sabia que se a gente dizia que ia disciplinar, ele ia ser disciplinado. Porque tem pai que diz, menino, não faz isso, se tu fizer isso eu vou te disciplinar. Aí o menino faz, eu estou te dizendo que eu vou te disciplinar. Está com 10 vezes que... menino. Aí perde a moral, perde a credibilidade, não é? Perde a credibilidade. Então, vamos lá, pega a colherzinha, vira o bumbumzinho, que é uma almofadinha já pronta para isso, que Deus fez, preparado para receber a disciplina. E já aconteceu lá em casa. Olha, filho, papai vai dar só uma. Mas se você resistir, cada vez que você impedir do papai fazer a correção, aumenta uma. Rapaz, aí o que é que eu fiz? Aprendi isso com o meu pastor, viu? Pega um travesseiro, bota assim do lado, porque às vezes ele grita sem nem você ter encostado, né? Aí os vizinhos vão pensar o quê? Que você está agredindo a criança, né? Se quiser gritar, grita, mas dentro do travesseiro. Disciplinou, corrigiu, vai chorar? Na verdade, ele já está chorando, né? Antes de ser corrigido. Aí você chama, acolhe o choro, repete. Sabe por que o papai está fazendo isso? Porque o papai te ama. É assim que a Bíblia fala. O pai que ama o seu filho, ele corrige o seu filho. Ai, pastor, eu não concordo com esse negócio de varinha da disciplina. Tudo bem, irmão, mas... posso te dar uma sugestão? Cria o cantinho do pensamento, então. Toda vida que você errar, você vai passar o tempo que eu entender necessário no cantinho do pensamento. E tem um cantinho lá na sua casa. Deixa lá. Para refletir sobre o que fez, meditar, pensar. A Bíblia ensina a vara. Mas tem gente que quer desobedecer a Bíblia. Uma sugestão menos né, gravosa para o filho seria o cantinho do pensamento. Tá certo? Porque tem um negócio de uns acolhimentos aí. Tem pai que acolhe tanto dos filhos que acolhe até mãozada na cara dos filhos. Né? Então, beleza, cada um tem sua forma, né, de corrigir e disciplinar. Essa
É a forma que eu e Rose, a gente praticou lá em casa e deu super certo, tá certo? Agora, nós estamos falando aqui sobre líderes, né? Não vá pegar uma varinha de disciplina para corrigir seu discípulo, não. Porque se seu discípulo for forte que nem o André, é capaz de você levar uma pisa grande. Né? Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar, né?